A segunda temporada de Percy Jackson tá quase aí, mas será que a série vai trazer tudo o que a gente espera? Vamos fazer o impossível. Hoje eu vou falar dos momentos, cenas e elementos que pra mim são obrigatórios nessa temporada. Atenção, esse vídeo contém spoilers do segundo livro de Percy Jackson e consequentemente da segunda temporada, então se você não quer pegar nenhum spoiler, salva o vídeo pra assistir depois. Vou começar pela Ilha de Circe. Olha, eu não tô nem falando da aparição da Rayne e da Hila, porque pra mim, tudo bem se elas não aparecerem agora. Um simples easter egg igual rolou com o Nico e a Bianca da primeira temporada, pra mim já é mais do que o suficiente. Até porque elas fazem parte de uma saga que ainda vai demorar muito pra chegar, se é que um dia vai chegar. O que eu quero mesmo ver é uma discussão séria sobre uma das atitudes mais cruéis que o Percy já teve, não só nesse livro, mas talvez de toda a saga, quando ele liberta os piratas que foram aprisionados por Circe. Porque essa simples ação do Percy, por mais que não tenha sido intencional, destruiu a vida de todas as mulheres que estavam naquela ilha. Lá em Heróis do Olimpo, o Rick até dá a entender que certas coisas bem pesadas aconteceram com a Rayne e a irmã dela, e muito provavelmente com várias outras personagens que estavam naquela ilha. Porém, isso é passado muito superficialmente. Se na primeira temporada eles já quiseram passar aquele papo de a Medusa não é um verdadeiro monstro, imagina a Circe, que no fim das contas a única coisa que ela fez foi proteger essas mulheres de um mundo que não foi nada gentil com elas. Se Medusa não é um monstro, Circe é uma santa. Agora vamos pra uma polêmica: o relacionamento do Percy e da Clarice. Eu sei, se tem uma coisa que a maioria dos fãs odeia até falar sobre, é o acontecimento de Perícia. Mas não dá pra negar a importância desse relacionamento pro amadurecimento do Percy. Eu realmente espero que a série traga esse desenvolvimento, porque os filmes até chegaram a dar uma pincelada nisso no primeiro filme, porém eles já colocaram o Percy e a Annabeth como casal logo de cara, então meio que ficou muito raso e não teve aquele impacto que teve nos livros. E é engraçado porque muita gente finge até que esse relacionamento nunca aconteceu, mas rolou sim, galera, e ignorar isso é perder uma parte muito importante do desenvolvimento do personagem. Falando agora de uma coisa que eu senti muita falta na primeira temporada: as lutas. Sim, tivemos algumas, porém bem menos do que nos livros, e as que apareceram foram encurtadas, simplificadas, pareciam muito mais fáceis de serem vencidas, e algumas até foram simplesmente substituídas por uma tela preta. E aí a cena voltava depois de toda a ação ter terminado e a gente tinha que simplesmente adivinhar o que rolou ali nesse meio tempo. Eu até entendo que era uma questão de orçamento, mas agora que a gente já viu que essa série tem muito potencial e já deu muito lucro pra eles, eu realmente torço pra que isso mude. Confesso também que eu quero ver o Percy apanhando, até porque isso faz parte da formação do caráter desse menino. Ainda nessa questão de coisas serem melhoradas com relação à temporada anterior num todo, pra mim, o ponto mais importante é a duração dos episódios, porque essa foi, sem dúvidas, a coisa que mais me desagradou na primeira temporada. Por conta dos streamings, essa moda de temporadas com poucos episódios pegou de vez. O que antes a gente tinha 20 e tantos episódios por temporada, agora a gente mal tem 10, né? Percy Jackson, por exemplo, a sua primeira temporada teve 8 episódios, e a mesma coisa vai se manter na segunda temporada. Porém, quando junta isso com o fato da série só ter 30 minutos cada episódio, aí o negócio complica um pouco mais, né? Apesar de eu ter amado muito a primeira temporada da série, ficou evidente como a falta de tempo atrapalhou o desenvolvimento de diversos momentos importantes dos livros. Não só explicações que ficaram de fora, e eles vão ter que dar um jeito de explicar isso mais pra frente de qualquer jeito, mas a própria emissão deles foi extremamente corrida. Parecia que eles tinham um checklist de tudo que eles tinham que citar dos livros, todos os momentos que precisavam acontecer, e eles só foram passando de forma extremamente rápida e superficial, né? Até essa coisa deles já sacarem qual era o monstro, o que estava acontecendo ali logo de cara, muito provavelmente foi porque eles não tinham tempo de fato fazer eles descobrirem aos poucos as coisas. Em entrevistas recentes, o Rick diz que não só quer, como vai trazer novas histórias que não tinham originalmente nesses livros, como personagens e arcos inteiros que não existiam originalmente, é claro, que façam sentido com a história, com a narrativa que ele quer construir. Mas quando a gente junta isso com a informação de que saiu que o primeiro episódio vai adaptar os capítulos de 1 a 5, me parece que vai ficar um pouco corrido, né? Pra quem não se lembra ou não sabe, o que acontece nesses primeiros 5 capítulos, eles correspondem a o Percy tendo sonho com o Grover em perigo, a introdução do Tyson e da nova escola do Percy, eles sendo atacados por Lestrigões na quadra num jogo de queimado fenomenal, eles sendo salvos pela Annabeth, indo até o acampamento sendo atacado pelos touros de Hefesto, eles descobrindo que a árvore de Thalia foi envenenada e o Tyson sendo reconhecido como filho de Poseidon. Eu já fiquei sem ar só de falar todos esses acontecimentos. Isso é só por alto o que acontece, né? Você precisa desenvolver cada um desses acontecimentos. E aí,
Pensando que talvez esse episódio só tenha 30 minutos, parece um pouco corrido e bem apertado pra mim, pelo menos. Porque uma coisa que eu gostaria que fosse mais mostrado nessa segunda temporada, que eu senti bastante falta na primeira, é o acampamento meio sangue em si. E não parece que isso vai acontecer já, que no capítulo 7 dos livros já são eles partindo pra missão. Eles fizeram uma ambientação tão linda pra esse acampamento, eu só queria aproveitar isso um pouco mais, toda essa energia tranquila e alegre que ele passa, antes que ele se torne aquela zona de guerra triste e muito tensa do quarto livro. Eu não tô preparado pra me despedir dessa alegria toda. Ou falta de tristeza, pelo menos. Agora, uma coisa que eu tô genuinamente curioso pra saber como eles vão trabalhar na série é o preconceito da Annabeth com Ciclopes. No segundo livro, a gente descobre que Annabeth tem essa repulsa contra Ciclopes por conta do que aconteceu, pelo menos nos livros, com ela, a Talia, o Grover e o Luke enquanto eles estavam a caminho do acampamento, que eles foram capturados por um Ciclope, e esse obstáculo fez com que os outros monstros os alcançassem e a Talia tivesse que sacrificar a própria vida para que eles conseguissem chegar afinal. Isso é muito importante porque ao longo dessa missão que eles vão agora, é onde a Annabeth vai ser forçada a ficar ali junto com o Tyson, que é um ciclope, e ela vai trabalhar esse preconceito que ela tem e perceber que nem todo monstro é um monstro. Nossa, agora parando pra pensar, essa discussão, né, que a série trouxe na primeira temporada já é uma coisa que estava sendo trabalhada nos livros, né? Mas a diferença é o jeito que você trabalha ela. Mas agora voltando, eu torço para que eles trabalhem com carinho não só a relação do Tyson com a Annabeth, mas também com o Percy, que é da relação de irmãos que eles criam. Acho que uma coisa que foi muito estranha para mim na primeira temporada é como o Percy, o Grover e a Annabeth pareciam ter mais química fora das telas do que dentro, porque eles não deram espaço nem tempo para esse trio se desenvolver de fato e mostrar essa amizade deles sendo construída. O que é uma pena, porque vai demorar bastante até que a gente veja eles juntos de novo. Por falar nisso, outra coisa que eu também tô bem curioso pra ver é a aparição do Hermes, né? Ele aparece nesse segundo livro e eu quero ver como é que vai ser essa mudança do que aconteceu na primeira temporada, que eles criaram todo aquele arco ali de Hermes no cassino, pra agora esse Hermes já percebendo que, eita, talvez o meu filho esteja precisando de um pouquinho mais de atenção do que eu tenho dado, né? Eu amo como é essa primeira aparição de Hermes nos livros, como é a primeira aparição de cada deus nos livros, né? Eles mudaram como foi a de cada um, porque colocaram na primeira temporada coisas que não existiam mais. Eu amo como é feita do Hermes, porque representa muito bem quem Hermes é, o deus dos ladrões e dos viajantes. Ele ajuda o Percy ali a roubar uma missão que não é dele e também é o que dá o pontapé para ele seguir nessa viagem através do mar de monstros. Então, eu acho isso simplesmente genial. Não sei se foi intencional do Rick, talvez ele nunca tenha pensado nisso, mas eu amo pensar que sim. Eu falei da relação da Clarice com o Percy, mas eu preciso destacar a Clarice individualmente, porque o personagem esquecida pelo Rick. Todo personagem secundário quase já tá ganhando o livro, menos a coitada que tá lá desde o começo, né? Esse aqui é o momento dela de brilhar. Esse é o livro em que ela tem um destaque maior. Então eu torço genuinamente porque o Rick deu o desenvolvimento que ela merece, né? Do coisa de como ela não é a filha favorita do pai. Na verdade, como o pai dela menospreza ela absurdamente. Eu quero muito que eles trabalhem o como ela se esforça pra ter a atenção do pai e como ela se sente frustrada em relação a isso. E talvez que essa seja justamente a ponte para criar essa relação do Percy com a Clarice. E por fim, mas não menos importante, a parte mais traumática desse segundo livro que os filmes simplesmente roubaram de nós. A traição do Grover. Eu sei, é difícil falar sobre isso, é um tópico sensível, eu também amo o Grover, mas essa é uma virada necessária para a história. Principalmente pensando com o que vai acontecer no final dessa saga. A gente precisa ter um momento em que ele percebe que estava do lado errado e decide se aliar a Luke. Eu até fiquei em dúvida se a série ia realmente manter isso na história, porque eles mudaram bastante coisa na primeira temporada, mas lembra daquela cena dele conversando com Ares? Quão facilmente ele concordou com todas aquelas críticas que Ares estava fazendo aos outros deuses olimpianos e até pondo mais lenha ainda na fogueira. Pois é. Ele tirou aquilo de algum lugar, que já era um sinal de que Cronos estava sim influenciando ele também. Sei que é difícil, mas não deixe se enganar por esse jeitinho bobo e atrapalhado do Grover, afinal isso não é à toa. Enfim, independente de qualquer coisa, essa é só a minha vontade, seja o que vier pela frente, eu vou ficar feliz, o que o Rick decidir, tá decidido. O financeiro da Disney também vai dar seus pitacos, mas essa série já é um sonho realizado, ter uma série fiel no sentido de que seja respeitosa com a obra original e com os fãs dela, já é muito mais. A gente que é fã há bastante tempo sabe o quanto sofremos nessa história toda, né?
Eles viram o que funcionou ou não funcionou na primeira temporada. A tendência é sempre melhorar, em teoria. Mas me conte aí o que vocês querem ver nessa próxima temporada e se estão animados também, o que eu espero que estejam, né? Depois dessa primeira temporada maravilhosa. Eu, honestamente, eu estou pondo muita fé de que a Disney vai saber o que fazer. Pelo menos o Rick vai estar lá pra dizer pra gente. Mas e vocês? Qual momento não pode faltar nessa segunda temporada? Deixem aí nos comentários que eu também quero saber. Ah, e se gostou, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber os próximos conteúdos. Então, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, até a próxima e falou!